E agora nós vamos mudar de assunto para falar de uma das fases mais importantes da criança, que é o desfraude. É a hora em que pais e responsáveis precisam ter paciência, né, para não transformar esse momento em uma lembrança desagradável. Mas quando será que é a melhor hora para tirar a fralda? Será que cada criança tem o seu tempo? E será que tem algum passo a passo para a gente seguir? Quem vai responder essas e outras perguntas são a médica pediatra Karina Oiser Neves e a médica gastropediatra Daniela Mendonça. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Obrigada por estarem aqui. Na verdade, esse é um tema das 5, né? Que é uma união aí de mães, médicas, nutricionistas que vocês criaram ali, bem legal. Sim, tem bem blog, legal. tem tudo com dicas para as mães e eu vi que o desfraude é uma delas. E muito importante, né? Porque gera muitas dúvidas. E eu acho que toda mãe se pergunta, né, quando eu vou começar o desfraude, como eu vou fazer, o que eu tenho que esperar. E tem a pressão também das escolas, né? Porque chega uma fase que as professores vão querer fazer desfraude porque está na época, ou às vezes eles querem fazer um desfraude coletivo achando que o amiguinho vai influenciar o outro e aí eles vão fazer. Mas a gente tem que, eu sempre falo que tudo na criança é neurológico. Então, a gente tem que avaliar se aquela criança está pronta para iniciar o desfraude, porque um desfraude mal feito, ele pode levar a consequências, como a constipação, de prender o intestino. Que aí a criança, às vezes, não está no momento certo e começa a prender. E aí, por isso que a gente classificou aquelas fases, né? Então, a gente fala assim, a primeira fase é aquela fase que a criança começa a avisar que fez xixi. Então, principalmente bebê, né? Assim, criança menor de 1 ano e pouco, 2 anos, que a gente fala que o desfraude deve ser iniciado entre 2 e 3 anos de idade. 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho, a gente sempre acha muito cedo. Sim. Mas tem criança que é precoce, né? Que com 1 ano e pouco faz xixi, já mostra, grita xixi, e já é o início do desfraude. A segunda fase é quando avisa que está fazendo. Então, é aquela criança que está fazendo e já começa a gritar, estou fazendo xixi, estou fazendo cocô. Xixi. Essa é a fase que é o ideal para começar o desfraude. Sim. E a terceira fase é quando já avisa que quer fazer, que já fala, mamãe, quero fazer xixi, que já é o final do desfraude. Então, quando está na segunda fase, que avisa que está fazendo, é o momento certo para começar a desfraudar. A gente já tem participação dos telespectadores. Antes, eu quero perguntar para a doutora Karina. Nessa hora do desfraude, muitas vezes, os pais também têm que estar preparados, né? Porque, às vezes, tira, daí volta atrás e daí vai. Às vezes, a insegurança não é da criança, né? É dos pais. Sim, com certeza. E aproveitando para falar que nem todas as crianças, elas conseguem desfraudar durante o dia e durante a noite junto. Isso né? que eu ia perguntar, porque tem gente que, eu coloquei só para dormir. Pode ou não? No comecinho pode, né? Se a criança já está preparada e conseguir, tudo bem. Mas às vezes algumas crianças preferem fazer o desfraude diurno, né? Durante o dia primeiro e depois noturno. A gente tem que respeitar. O que a gente não pode fazer é evoluir, né? Regredir muito no processo. Tirei durante o dia e depois, vamos para um passeio. Não, vamos colocar a fralda. Ou seja, tem que respeitar o período de desfraude, vai ter que ser. Mas depende, porque se a criança não estiver pronta, por exemplo, 100%, aí às vezes mas o melhor é não ir para o passeio, vamos dizer. Talvez, não sei. Na realidade, o bom é agir naturalmente. Na hora que a criança está preparada a fazer o desfraude, daí começar o desfraude, não ficar antecipando, porque tem pessoas que com 1 ano, 1 ano e meio já quer fazer o desfraude, sabe, forçado. E eu falo assim, se a criança está pronta, o desfraude é muito rápido. Em 1 semana, no máximo, você faz. Até eles querem, né? Se não está pronta, é aquela mãe que fica assim 1, 2, 3, 4 meses falando, eu não consigo, porque não está na hora. Sim, e é muito comum também as crianças conseguiram fazer o desfraude, só que durante a noite, de vez em quando, dá um escapezinho, né? Um escapezinho. Então, às vezes, é comum. Né? Até os 5 anos, a gente pode considerar normal isso, né? Depois dos 5 anos, a gente tem que investigar. Né? Temos uma participação do nosso público de casa. Vamos ver aqui o WhatsApp. A Pedriana, é isso? Meu filho Daniel tem 2 anos e estamos tentando tirar a fraldinha dele, mas está difícil. Sempre conversamos e ensinamos a pedir para ir ao banheiro, mas na hora de fazer ele se esconde e faz na fralda. Olha só, o que eu faço? Não tá na hora. Essa é a dúvida então da Pedriana. Provavelmente não está na hora mesmo, porque ele ainda não tem uma relação boa.
né? E se ele se esconde, faz na fralda, acho que ela está falando principalmente do cocô, que o cocô é aquela coisa que a gente sempre fala que é psicológica, é a primeira coisa que a criança tem noção que faz sozinha, porque é uma coisa consistente. Então, se ele não está aceitando, é porque ele ainda não acha tão legal assim. E aí, para ele não virar uma criança com o intestino preso, é melhor manter ainda essa fralda para o cocô. Quando é que a gente tem controle esfinteriano? Então, controle neurológico ali do ânus e tudo mais. É a partir dos 3 anos. A gente desfralda antes porque neurologicamente a criança avisa. Sim. Mas tem criança que não. Tem criança que a gente vai conseguir fazer desfraude com 3 anos. E tem criança que a gente vai fazer desfraude do xixi antes, com 2 anos, 2 anos e pouco, mas o cocô depois dos 3. Por quê? Porque às vezes a criança que faz o cocô antes, ele começa a aprender tanto que começa a fazer na cuequinha. Entendi. E aí não dá certo, porque ele começa a se sentir mal que está fazendo na cuequinha. Respondendo a tua pergunta, tanto as crianças devem estar preparadas como os pais. Porque às vezes a criança não está preparada e os pais também não. E daí quando a criança faz xixi nas calças ou cocô, a mãe vai lá ou o pai e brigam. Isso para a criança não é bom. Entendi. Né? Fica Ou seja, brigando. vai transformar essa fase em algo desagradável e vai marcar. Tirar a fralda e colocar o piniquinho ou já levar para o sanitário direto? Depende da criança também. Mas assim, o ideal é que a criança apoie os pés no chão, para dar aquela segurança de não cair. Porque tem criança que se assusta com o buraco da privada. Ela fica com medo por causa da privada e já não por causa da fralda, né? Exatamente, porque é uma coisa que não tem onde colocar o pé e tem um buraco ali que ela se sente insegura. E depois não vai ser outra adaptação, ter que tirar do piniquinho? Não, eles aceitam numa boa. Eu falo que criança é igual andar, falar. É assim, né? De repente vai. Eu tô perguntando para quem está em casa, né? Porque eu já tô dando consultoria de tirar fralda lá em casa. Vamos ver aqui outra participação do WhatsApp do nosso público de casa. A Sheila. E com crianças surdas, como fazer? Tem alguma dica? Olha que pergunta legal. Interessante, né? Mas assim, provavelmente a criança surda, ela vai se comunicar, né? Ela tem uma linguagem. Uma linguagem com os pais. E os pais vão identificar. Provavelmente ela vai mostrar, ou os pais vão começar, a fralda tá ficando seca ali mais de 4 horas. Ela já vai ter um entendimento. Ou começa a fazer cocô uma vez no dia só. Diferente de bebê que faz várias vezes. Sim. Então, com certeza, eles vão identificar, sim. Para a gente encerrar, é importante conversar, por exemplo, falar, olha, a partir desta semana nós vamos começar, você, né, tipo, sentar, explicar para a criança que nós vamos começar essa nova fase, que já tá mocinho ou mocinha, que a gente vai... Conversar, livrinho, né? Tem muito livrinho de desfraude, tem aqueles, cadê o meu cocô? As princesas também fazem cocô. Tem vídeos legais também. Então tem que mostrar. Eu sempre falo, criança absorve tudo que a gente está falando do lado. Então, quanto mais a gente estimula, mais eles respondem, mais fácil é. Resumindo a mensagem, tentar ao máximo, pelo menos, não criar traumas, ser paciente e carinhoso nessa hora, porque pode marcar para o resto da vida. Né? E o desfraude, eu sempre falo, quem faz são os pais. Tem uma ajuda da escola? Tem, mas quem faz são os pais, né? A ajuda é de todo mundo, mas é o pai e a mãe que tem que começar, que tem que orientar, que tem que explicar. Então, mesmo que, sei lá, tenham os avós pedindo para desfraudar, a escola pedindo para desfraudar, são os pais que têm que identificar se está na hora ou não. E o ideal é sempre no verão, né? Sem dúvida. Isso é muito importante. O verão ajuda muito. Obrigada, meninas, gente. Bom desfraude a todos aí em casa. E qualquer dúvida, estamos aqui, né? Tem o blog lá das 5, é só procurar, tem dicas bem legais. Obrigada.